Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já eu quero pedir desculpa para vocês porque alguns barulhos externos vão acabar sendo captados pelo nosso microfone. As crianças estão brincando aqui no meu digníssimo condomínio. Então, brincar é o direito de toda criança, que elas continuem e que elas sejam felizes neste sábado. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Danilo Pereira. Recém-contratado pelo Botafogo, foi anunciado na tarde deste sábado e eu quero trazer para vocês curiosidades. Na verdade, uma curiosidade apenas sobre Danilo Pereira, algo que poucos na comunidade do futebol sabem. Deixa o like, comenta, compartilha, ajuda a gente a bater aquela meta de 14 mil inscritos por aqui. É muito importante que vocês consigam dar essa ajuda. A gente já está com 13.800 e um pouco mais. Falta pouco para a gente bater 14 mil e um pouco mais para a gente bater a nossa meta no final do ano de 15 mil amigos por aqui, beleza? Roda a vinheta e bora pro vídeo. Mais um pedido de desculpa aqui, eu vou falar um pouco baixo, vocês já sabem qual é o motivo, tá? Bom, vamos lá. Danilo Pereira foi anunciado pelo Botafogo na tarde deste sábado, foi anunciado agora há pouco. Eu estou gravando talvez aí 30 minutos depois do anúncio oficial do Botafogo. Nas redes sociais já apareceram lances do jogador, então vão nas redes sociais do Botafogo e vejam lances do novo atacante do Botafogo, atacante que tem 27 anos, mas que a comunidade do futebol brasileiro não conhece. Porém, eu vou trazer curiosidades sobre esse atleta aqui. Ele passou pela base de clubes importantes do futebol brasileiro. Ele passou pela base do Corinthians, da Ponte Preta, do Vasco e do Santos. Mas ele não se formou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele saiu muito antes. Ele foi ainda sub-19, categoria que existe na Europa. Tem algumas categorias aqui no Brasil que não são usuais, mas na Europa é super normal. Então, o sub-19, o sub-21, são categorias muito normais no futebol europeu. Tá? Então, ainda no sub-19, sem ainda ter se formado como profissional no Brasil, ele foi para a Europa, foi contratado pelo Ajax. E lá no Ajax foi onde ele realmente se formou profissional, ou seja, nenhum clube brasileiro tem dedo na formação final do Danilo Pereira. É um jogador que foi lançado pela base do Ajax ao profissional no futebol. Tá? Com 27 anos, então, vai ser a primeira oportunidade dele, vai ser a primeira oportunidade do Danilo Pereira jogando no Brasil. Ou seja, a gente precisa ter paciência. Ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, porque saindo ainda jovem, ele com certeza pegou todos os vícios do futebol europeu. Então, para ele pegar um pouco mais da ginga do futebol brasileiro, do momento do futebol brasileiro, de como se joga aqui no Brasil, ele vai precisar de adaptação. E nós vamos precisar de paciência. Tá? Danilo Pereira é um jogador que se notabilizou jogando na Holanda e na Escócia, com muita presença de área, ou seja, ele chega no Botafogo para ser de fato alguém, para ser opção de referência no ataque. Claro que ele consegue sair da área, ele tem essa possibilidade, mas a principal ciência do Danilo Pereira é jogar como referência dentro da área, tá? Ou seja, é alguém que vai chegar ali para trazer sei lá, talvez um molho diferente para o ataque, visto que a gente já tem o Arthur Cabral, que é também essa referência, mas sai muito mais da área, a gente vê muito mais o Arthur Cabral, às vezes até contra o Vitória a gente viu isso, a gente vê o Arthur Cabral finalizando bastante de fora da área. Talvez o Danilo Pereira seja o jogador para estar lá dentro, para ser o cara que finaliza no terço final.
realmente o nosso jogador de referência, onde quem vai cruzar uma bola, seja ela rasteira ou aérea, sabe que o Danilo Pereira vai estar ali. Essa vai ser então a opção que vai trazer o Danilo Pereira ao Botafogo, tá? É, quando eu vi que o Danilo Pereira estava sendo cogitado no Botafogo, e aqui eu vou falar um pouco de passado com vocês, um passado recente, tá? Mas eu quero lembrar aqui, eu não sei se vai ser a mesma coisa, vamos guardar as devidas proporções. Existe uma coisa chamada abismo entre Danilo Pereira e esse jogador que eu vou trazer. Vocês, ou mal ou bem, já devem saber de quem eu estou falando. Eu estou falando do Tiquinho Soares. Quando o Tiquinho Soares estava sendo ventilado no Botafogo, e quando ele chega no Botafogo, ele ainda chega com aquela desconfiança nossa, né? Pô, Tiquinho Soares, nunca ouvi falar nesse cidadão. Quem é esse tal de Das Chagas que tá chegando no Botafogo, né? Enfim, mas a gente ficava muito naquela, pô, Zahavi, 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 e meio que tirando o Tiquinho Soares para qualquer coisa. E o Tiquinho Soares chegou e mostrou que ele era muito mais do que a gente imaginava. Aliás, muito além do que a gente imaginava. Eu espero que seja exatamente a mesma coisa que vai acontecer com o Danilo Pereira. Tomara que o Danilo Pereira seja o jogador que chega no Botafogo que calhe a nossa boca. Porque eu sei que muitos torcedores do Botafogo, inclusive este que vos fala, tá pensando assim, ah, gente, Danilo Pereira, tudo bem, não vou ficar fazendo festa por Danilo Pereira, né? Mas eu espero que no futuro a gente faça festa por Danilo Pereira, com ele marcando vários gols com a camisa do Botafogo. Tomara que ele chegue com a aura de Tiquinho Soares. E ele tem uma coisa que pode ser até uma grande vantagem referente à chegada do Tiquinho Soares em 2022. Quando o Tiquinho Soares chega ao Botafogo, ele já chega num viés de queda, ele já chega, se não me engano, com 31 ou 32 anos ao Botafogo. O Danilo Pereira chega aos 27. Ou seja, a gente pode dizer aí que ele tem pelo menos 5 anos mais para oferecer em alto nível antes de começar o seu viés de queda. Tá? Tomara que dê tudo certo, que o Danilo Pereira chegue no Botafogo, que ele seja abençoado, que a aura botafoguense possa dominá-lo de tal forma que ele faça o seu melhor futebol o mais rápido possível com a camisa do Botafogo. Devo ter falado um monte de besteira aqui nessa reta final, mas eu acho que, eu sei lá, eu queria dividir com vocês e eu me sinto livre para dividir com vocês, inclusive, os meus devaneios. Esse talvez tenha sido mais um. Comentem aqui embaixo se foi mais um devaneio do Leozão, beleza? Não esquece de ver aqui os links da descrição e conhecer a Nuvem Shop. Se você está querendo dar um start no teu e-commerce, entra no link da Nuvem Shop aqui na nossa descrição, veja qual o melhor plano e você vai ganhar na primeira mensalidade 20% de desconto, 25% de desconto. Obrigado, Nuvem Shop, nova parceira do nosso canal. Inclusive, deixa eu dar só mais uma notícia para vocês aqui. Amanhã a gente vai fazer uma live, tá? Depois do jogo Botafogo e Cruzeiro, a gente vai ter uma live que eu tô com saudade de resenhar com vocês. E amanhã eu vou fazer um anúncio brevíssimo, nada referente à minha saúde, calma, tá? Mas é sobre a logo do canal Memória Alvinegra. Vai mudar e amanhã vocês vão saber em primeira mão. A partir de segunda-feira, meia-noite, segunda-feira, a logo do canal vai mudar a sua configuração. Agora sim, esse vídeo está feito, está entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui.